amigos e amigas telecistas. Meu nome é Matheus, fiz o 62º TLC de Maceió e fui convidado pela equipe, pelo movimento, mais particularmente pela Escola de Vivência, a estar aqui hoje, nessa noite de segunda-feira, introduzindo uma série de noites, de conversas, de diálogos sobre essa semana tão esperada por nós católicos, que é a Semana Santa. Tá? E mais particularmente, a Escola de Vivência tenta trazer e enfatizar a vivência do Tríduo Pascal, né? Que a gente vai ao longo tanto da minha noite, da noite de hoje, quanto nas noites subsequentes, entender melhor o porquê é tão importante experimentar e refletir sobre esse tríduo, tão conhecido tríduo pascal, tá bom? Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de, já me apresentei, mas dizer assim, primeiramente elogiar a equipe, tá certo? Acho que o movimento como um todo, diante da situação em que o nosso país está vivendo atualmente, ele foi muito feliz, tá certo? E muito sensível ao propor que a gente mantenha essa interação, esse contato. Essas noites eu venho acompanhando as escolas de vivências que estão sendo feitas via redes sociais, e agora também a proposta de viver o Tríduo Pascal sobre a mesma plataforma, que não é fácil, tá certo? Não é fácil estar aqui falando para vocês sem vocês estarem aqui pessoalmente para me ver. Então é uma experiência nova, mas ao mesmo tempo eu não deixo de refletir o quanto ela é saudável para nós, para a vivência da nossa espiritualidade e também da nossa unidade. Nós continuarmos unidos, permanecendo como um movimento, mesmo nas adversidades de não estar conseguindo o encontro, que acho que é uma característica tão forte do nosso movimento. Quando nós estamos juntos, quando a gente compartilha da nossa alegria, nós agora somos convidados a vivenciar a experiência de movimento de uma outra forma. À distância, no isolamento, com oração, com partilhas, mas através da tecnologia, tá certo? Então, primeiramente, eu gostaria de alertar, eu gosto de dizer que é um alerta, mas na verdade é um conselho. Eu não entendo muito bem das redes sociais, mas eu sei que a plataforma que a gente está usando aqui do Instagram, ela muitas vezes, a gente no nosso dia a dia, a gente se acostuma a parar rapidinho para dar uma olhada em alguns vídeos, a ver o que está sendo publicado, a ver o que o movimento está trazendo de interessante. Mas assim, particularmente na noite de hoje, a proposta do nosso movimento é uma proposta diferente. Isso aqui eu queria que vocês entendessem, e não só hoje, mas como amanhã e quarta-feira também, são momentos em que o movimento TLC e, de certa forma, eu gosto de acreditar que a igreja está convidando eu, você, todos nós, a pararmos um pouco a nossa rotina, pararmos o nosso dia para refletir sobre os temas que a igreja quer nos colocar. O que é de tão importante que a igreja convida o católico a parar 40 dias e uma semana principalmente, até a chegada da Páscoa? O que é que essa igreja está convidando a gente a refletir? Isso pode às vezes mudar o nosso dia, a nossa semana, o nosso mês, e quem sabe ou não, dependendo do momento que cada um está passando da sua vida, né? Então, assim, eu gostaria que você tratasse esses vídeos que vão ser feitos hoje, amanhã e quarta-feira, não só como um mero vídeo que você parou agora nesse momento, não sei nem onde você está, você pode estar na sua casa, você pode estar no carro, você pode estar no seu trabalho, mas eu gostaria que você não encarasse isso como uma coisa rápida, que você vai aqui parar, resumidamente, assistir rapidinho e passar. Mas realmente, se você não está num bom momento agora, se você está ocupado, se você não tá no momento de poder sentar, atentar para o que vai ser dito, atentar para o que vai ser refletido, você mesmo interiorizar tudo que vai ser colocado aqui hoje, então guarda esse vídeo, tá? Para um momento, para daqui a 1 hora, daqui a 2 horas, para um momento que você for chegar em casa, ou então, não, eu queria vivenciar isso, mas eu queria partilhar com a minha família, queria partilhar com algum amigo, então se juntem, certo? Façam grupos, mas parem um pouco, certo? Silenciem, rezem antes e entrem para assistir essa série de vídeos que vão ser feitos pelo nosso movimento, essas reflexões que vão ser colocadas com uma serenidade, com uma seriedade também, tá certo? Que eu tenho certeza, não é porque eu ou fulano está aqui falando, mas eu tenho certeza que de alguma maneira a igreja, o movimento e Deus, de alguma forma, através do Espírito Santo que se coloca através dessas pessoas, eles estão propondo uma coisa diferente para vocês, tá? Então tenta dar uma parada. Se você está agitado resolvendo alguma coisa, termina de resolver, tá bom?
E a partir desse momento que você tiver bem estabelecido, bem colocado, a gente começa aqui a nossa conversa de hoje, tá bom? Bom, dito tudo isto, gostaria de dizer que nós estamos aqui hoje reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bom, pessoal, dando início às reflexões que foram reservadas para o dia de hoje, especificamente, eu gostaria de introduzir vocês no contexto em que nós estamos, enquanto católicos. Nós adentramos ontem, foi domingo de Ramos, acho que muitos, eu espero, tenham ido às celebrações que foram feitas da Eucaristia. Então, nós começamos a Semana Santa oficialmente, que inicia no domingo de Ramos e finaliza com a Páscoa. Mas a Semana Santa, e mais especialmente a Páscoa, ela é o ápice de um período que a nossa igreja vivencia, que é o período quaresmal, que, se vocês lembram bem, começou lá após o Carnaval, na quarta-feira de cinzas, certo? E a Quaresma, se vocês lembram bem, ela já é um período que traz uma reflexão mais densa, mais profunda e, querendo não, por que não dizer, mais exigente. Então a gente tem aqueles valores é um tempo de combate espiritual, é um tempo que a igreja nos convida à conversão. Claro que nós diariamente somos convidados à conversão, tá? Mas de maneira mais drástica, a olhar para o que nós precisamos mudar na nossa vida, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir. E tempo também, por que não dizer, de penitência. É um tempo que a igreja nos convida a refletir sobre não só os nossos sofrimentos, mas os sofrimentos que Cristo fez por nós, e através disso vivenciar esse movimento, abrindo mão de algumas coisas. Porque no fundo dessa penitência, desse jejum, está a conversão. Não é jejuar ou fazer penitência simplesmente ao acaso ou para parecer com Deus, com Jesus. Mas é porque, no fundo, a gente acredita que um coração que se coloca na posição de penitente, de servo, ele é transformado. Isso está na vida dos santos, isso está na história da nossa igreja e isso está na história também de Jesus Cristo, como vocês vão ver ao longo dessas reflexões, e muitos já devem ter escutado várias vezes essas características da Semana Santa em si e do período quaresmal. Mas agora, entendido o período de Quaresma, que nós estamos vivenciando até domingo passado, estamos ainda no período quaresmal, tá certo? Mas agora, esse período da semana é mais conhecido, é mais especial, é chamada de Semana Santa. Então, se você parar para ver, vocês que participam rotineiramente das celebrações, cada celebração eucarística, cada missa que você participa, ela é uma forma resumida, abreviada da Semana Santa. Cada momento da Eucaristia, da celebração eucarística, ela tem reflexões, ela tem traços que remetem à Semana Santa, aos fatos históricos, aos acontecimentos, às reflexões e também às graças. As graças depositadas na humanidade através da vinda de Cristo, especialmente na Semana Santa, são também graças presentes na celebração eucarística. Então vocês poderiam dizer, por que então, já que a gente celebra todo domingo a Semana Santa, por que então reservar um período especial para isso? Né? Por que a igreja separa um momento do ano como se aquele ali fosse o período para a gente celebrar a Semana Santa? Tá certo? Então, a princípio, eu já quero dizer para vocês que, historicamente, a igreja sempre teve esse costume. Não foi uma coisa que surgiu há alguns anos atrás, ou até mesmo nesse milênio, tá certo? Desde o século I, a igreja começou a, como é que eu posso dizer, solenizar, tá? Os marcos que aconteceram na semana que antecedeu a Páscoa de Jesus Cristo. Tá certo? Ela começa a tornar solene alguns marcos históricos
e também algumas ações que Jesus Cristo tomou naquele período antes da sua crucificação, morte e ressurreição, que a igreja acredita que são fortes, que trazem reflexões, que trazem transformações, que trazem graças que a humanidade precisa vivenciar em um período específico do ano, tá? Como existe nos outros tempos, existe o tempo do Advento, onde a gente vai refletir sobre a vinda desse Jesus, que é Deus na forma de ser humano, o período do tempo comum, enfim. Então, desde o século I que a igreja já vivencia, tá certo? Já soleniza os momentos, tá? Mas, então, assim, tradicionalmente, começa no domingo de Ramos, como eu tinha dito anteriormente, e finaliza com o domingo de Páscoa. Tá certo? Só que aí uma curiosidade, antigamente as celebrações, a celebração da quinta-feira, da sexta e do sábado não existiam, tá? Não existiam. E aí, para você prestar atenção do porquê não existia, basta você prestar atenção no evangelho que é lido no domingo de Ramos. Muitas pessoas, e eu mesmo já estranhei, porque a gente lê o Evangelho da Paixão de Cristo no domingo de Ramos, quando esse Evangelho é o mesmo também que a gente vai refletir lá na quinta e sexta-feira da Semana Santa, não é? E aí a resposta está justamente na história. Antigamente não se tinha liberdade de culto, né? Você não conseguia marcar tantas celebrações, não aconteciam missas diariamente, principalmente quando os cristãos não tinham ainda a liberdade de poder celebrar abertamente os seus cultos, né? Então, eram cultos às escondidas, muitas vezes em alguns locais da cidade, não conseguia ser diariamente, porque em alguns lugares eles eram perseguidos, ou então as próprias celebrações eram restringidas. Então, basicamente, o que é que o cristão tinha antigamente, os católicos tinham no início? Eram os domingos, tá certo? Então, nos domingos eles se reuniam em grupos, em locais específicos para celebrar, tá? Então, eu só tinha o domingo de Ramos, que na época não era chamado exatamente de domingo de Ramos, e tinha o domingo de Páscoa. E eu tinha nesse período de 2 domingos para vivenciar toda a Semana Santa, toda a história. Então, no domingo de Ramos, tradicionalmente, se celebrava todo o Evangelho, se lia todo o Evangelho até a paixão e morte de Jesus, para poder no outro domingo celebrar a ressurreição, que seria a Páscoa. Então, não existia a celebração da quinta, não existia a celebração da sexta, nem a do sábado. Então, isso aí foi ao longo do tempo permanecendo, e no momento em que a igreja poderia celebrar com mais, dar uma característica mais especial, vivenciar mesmo o momento, o que é refletido na quinta-feira, os acontecimentos da quinta-feira, quinta e sexta, com os acontecimentos da sexta e do sábado. Então isso foi sendo colocado na liturgia e no tempo da quaresmal da Semana Santa. Tá? Só para uma curiosidade para a gente entender. Então, aqui eu já coloquei para vocês, e vocês já devem ter percebido que a Semana Santa, ela existe dentro dela o Tríduo Pascal, que é justamente o tema que o movimento nos coloca para refletir, tanto hoje quanto amanhã, quanto quarta-feira, e vocês vão perceber, e também vai ser explicado, que cada dia, hoje, amanhã e quarta, nós iremos refletir sobre um dia do Tríduo Pascal diferente. Tá? O próprio nome já diz, né? Tríduo são 3 dias. Então, historicamente, nós temos o primeiro dia, tá? Que é composto pela quinta à noite e sexta-feira, tá certo? O segundo dia, que é o sábado, e o terceiro dia, que é o domingo. Vocês vão entender melhor essa divisão, para alguns já está muito claro, mas para outros às vezes pode ficar confuso esses marcos, quinta e sexta, sábado e domingo. Mas a gente vai, ao longo de hoje aqui, não só refletir sobre não só trabalhar na espiritualidade, mas também entender por que a igreja faz desse jeito, né? Que é importante. Mas, então, você pode também se perguntar dentro de você, por quê? Por que é tão importante separar dentro da Semana Santa, que é dentro da Quaresma, o Tríduo Pascal, tá? E, assim, o que você vai encontrar, tanto no catecismo quanto os próprios padres nas pregações que eles colocam, é que celebrar o Tríduo hoje, para refletir sobre o marco de cada dia, então isso aqui que a gente está fazendo nos insere na paixão de Cristo. De alguma forma, através do rito, através das celebrações, das reflexões que a igreja nos coloca, a morte de Cristo também se torna a nossa morte, tá certo? As nossas mortes, eu gosto de colocar assim, tem muitas coisas que, por exemplo, precisam morrer em nós, tá certo? Que às vezes a gente arrasta durante o ano inteiro, e hoje a igreja nos coloca, essas mortes precisam morrer com Cristo, tá? E por quê? Para justamente a vida
que Cristo recebe de volta, né? A ressurreição de Cristo possa ser também a nossa ressurreição. Seria a nossa Páscoa, né? É dessa forma que a nossa vida se une à vida de Cristo e se torna vida pascal, tá? Porque a nossa morte se torna morte em Cristo e a nossa vida após a morte se torna também junto com Ele, tá? Então a gente se torna essa passagem. E é interessante essa palavra que vocês vão entender ela daqui a pouco. Passagem. A nossa vida se torna uma eterna passagem. Uma passagem todos os anos, uma passagem todos os dias, uma passagem, por que não dizer, durante toda a vida. A gente está sempre fazendo. Tá bom? Bom, então eu acho que deu para entender, gente, que de certa forma, por mais que essa noite nos traga alguns conhecimentos sobre a parte da história da igreja, a parte da própria história de Jesus Cristo e de por que existem as celebrações litúrgicas e algumas particularidades das celebrações em si, existe no fundo de cada celebração, no fundo de cada reflexão, uma oportunidade minha, do Mateus, sua, de conversão. Tá? Existe um convite que o próprio Jesus Cristo, através da sua igreja, coloca anualmente para você reservar aquele período do ano para dar uma revisada na sua vida, dar uma revisada nas suas atitudes, dar uma revisada na maneira como você está enxergando a sua vida ou a vida das pessoas que estão ao seu redor. Então existe um convite, mais uma vez, aquele mesmo convite que é feito no início da quarta-feira de cinzas, um convite de conversão, tá? Mas para aceitar esse convite, precisamos primeiro ser marcados, a gente precisa se reconhecer pecador. E é por isso que lá no começo a gente recebe uma marquinha na testa com cinzas, porque eu entro para vivenciar no fundo, eu quero chegar na Páscoa de Jesus Cristo, mas antes disso eu me reconheço pecador, eu reconheço as minhas falhas, eu reconheço onde eu não estou sendo fiel, tá? Tanto aos meus preceitos quanto ao próprio Deus, tá? E juntando tudo isso eu entrego nas mãos da igreja, eu entrego nas mãos dos sacerdotes, eu entrego nas mãos do próprio Deus nas minhas orações, tudo isso para que isso seja transformado no domingo de Páscoa. E vejam como é bom entender isso e sentir que a igreja nos acolhe nesse momento para vivenciar esse tipo de coisa. E aqui eu não estou dizendo que é para a gente guardar tudo isso para esperar na Quaresma e na Semana Santa para colocar tudo isso para Deus. Isso, claro, que tem que ser colocado diariamente, mas é interessante a gente ter um kairos, né? Um tempo oportuno, um tempo onde a graça de Deus age de uma maneira diferente e não apenas aquele tempo comum que vai passando e que eu vou tentando e ele é o mesmo. Não, existem graças que acontecem em momentos oportunos, tanto na história da humanidade, quanto na história do Mateus, quanto na sua história e quanto no seu dia, na sua semana. Existem momentos oportunos onde a graça de Deus ela age de uma maneira diferente. A gente precisa acreditar nisso de alguma forma, tá? Dando continuidade. Então, eu acho que já ficou bem evidente a importância da Semana Santa, da vivência da Páscoa e particularmente porque, especialmente do Tríduo Pascal, tá bom? É por isso que é importante, porque eu quero entrar e vivenciar a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, tá bom? Agora vamos entender essa divisão, que talvez para alguns não tenha ficado muito claro. E eu gostaria de esclarecer, até porque entendendo isso, eu estou entrando na história daquele povo, eu estou entrando na história de Jesus naquela época em que ele vivenciou tudo isso, tá bom? Então, o primeiro dia do Tríduo é a quinta-feira à noite e a sexta-feira até o pôr do sol. Por quê? Porque se vocês atentaram para isso, o povo judeu, ele marca os dias de uma maneira diferente, tá certo? Ah, mas Mateus, onde é que eu posso ver isso de uma maneira mais explícita? É só olhar no Evangelho do Gênesis, por exemplo. Se vocês forem parar para pensar, quem escreve o livro do Gênesis, eu não sei quem é, mas eu posso afirmar com uma certa certeza de que é um judeu, porque ele marca os dias como tarde e dia. Mas foi um dia, o primeiro dia. Tarde foi uma noite e um dia, o segundo dia. Vocês percebem que o dia começa na noite. Eu não começo a marcar o dia pela manhã com o nascer do sol. Não, o dia começa quando a primeira estrela aparece no céu. Então, se vocês voltarem lá para o tempo da Semana Santa, a sexta-feira, que é o dia que Jesus Cristo morre, começou na quinta-feira à noite.
Então, quando a primeira estrela apareceu no céu na quinta-feira à noite, ali começou a sexta. Então, eu tenho a quinta-feira à noite, a sexta-feira até o pôr do sol é o primeiro dia, certo? Quinta e sexta. O sábado começa na sexta-feira à noite, que seria o segundo dia, sexta à noite, sábado até o pôr do sol, e o último dia, que seria no início da noite do sábado até o domingo. Então, entendendo isso, eu estou entrando na história do povo judeu, entrando no contexto histórico em que Jesus estava inserido. Tá? E aí agora vamos para os marcos. O que é que acontece na quinta-feira após o pôr do sol? O que é que Jesus vivencia naquela época? A última que a gente conhece como a última ceia. Tá? É a Páscoa, eles celebram a Páscoa judaica entre eles, entre Jesus e os seus discípulos, na quinta-feira, tá certo? E aí a gente vai entender que existem alguns acontecimentos naquela noite que vão se assemelhar muito ao que Jesus vai experimentar, vai ter que viver no outro dia, no dia seguinte, tá? A igreja claramente ela nos coloca que no primeiro dia Jesus se coloca à humanidade como um servo, tá certo? Ele se coloca como escravo. Por quê? Porque naquele momento ele introduz o que será vivido no outro dia, a morte de Jesus Cristo. Tá? Se vocês verem, Jesus morre quinta-feira à noite, quando ele celebra a Eucaristia, e ali está representada a sua própria morte no partir do pão e na partilha do vinho, certo? E ele morre fisicamente no dia seguinte, quando ele é crucificado. A gente gosta de dizer que no primeiro dia da quaresma, Jesus Cristo morre tanto ritualmente quanto fisicamente, corporalmente. Tá? Então é Jesus escolhendo morrer por nós. E não escolhendo de qualquer maneira, não foi de maneira, vamos dizer assim, aos olhares humanos, heróica. Foi uma maneira de um servo, de um escravo. Tá? Ele morreu crucificado numa cruz. Tá? Então, no primeiro dia, Jesus, servo, escravo, se coloca por nós, se entrega por nós. Tá? O segundo dia é onde a gente vai refletir sobre Jesus entrando na morte, porque Jesus, de fato, e isso é dogma da nossa igreja, nós temos que acreditar nisso, Jesus morreu, então ele entra na morte como qualquer um de nós entramos, tá certo? Ele vai, vivencia, desce até a morte, passa um dia, tá certo? Ele vai viver todo o segundo dia dentro da morte, para no terceiro dia, no domingo, enfim, a gente poder celebrar a ressuscitação, certo? Que vocês vão ver ao longo da terça, da quarta-feira, o que aconteceu exatamente em cada um desses dias e quais são as reflexões que a igreja nos convida a fazer em cada um desses momentos ao longo do Tríduo Pascal, tá bom? E aí eu estou falando aqui com vocês do Tríduo Pascal, já coloquei os marcos, tá certo? Eu até adiantei algumas coisas que podem ser mencionadas mais na frente, mas agora eu queria, principalmente para introduzir o primeiro dia, que é o meu tema, finalmente eu vou chegar lá, eu gostaria de trazer o contexto da Páscoa. Tá? Para entender o primeiro dia do Tríduo Pascal, nós precisamos entender a Páscoa. O que é a Páscoa? Né? Então a Páscoa, conceitualmente, o nome, muitos já devem saber disso, significa passagem. Lembra que eu refleti lá no começo, né? A nossa vida se torna uma eterna passagem, a vida de Cristo sendo uma passagem. Porque o nome Páscoa remete a isso, passagem, tá bom? Então, quem passa, geralmente passa de um lugar ou de uma condição para outra, tá bom? E para entender a Páscoa que Jesus Cristo vivencia, a igreja e tanto a história do povo de Deus, ela nos ajuda nisso, tá certo? Porque Deus, isso é importante a gente entender, Deus não assiste simplesmente a sua humanidade, ele interfere, ele chama, tá? Ele se coloca, tá? Então, se a gente pega a palavra de Deus e vasculha um pouquinho e dá uma lida tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a gente vai perceber que existe uma verdadeira história de amor de Deus para a sua humanidade aqui escrita, tá? Então a história desse povo está cheia de sinais, está cheia de profecias, tá? Nada, eu gosto de dizer, nada é por acaso em Deus, nada, tá bom? Então, a Páscoa que Jesus escolheu naquela quinta-feira, juntar os seus discípulos, seus 12 discípulos mais amados e subir numa residência para vivenciar aquele momento, aquilo não foi tirado ao acaso. O povo judeu já celebrava a Páscoa, tá certo?
Para alguns não é novidade isso, mas eu gosto de colocar até para quem não entende isso, nunca procurou saber, tá? Então, o povo judeu já celebra a Páscoa há muito tempo atrás. E o que era a Páscoa para o povo judeu? Isso é interessante a gente entender. A Páscoa do povo judeu sempre representou uma palavra: libertação, tá? Para os judeus, Páscoa foi o momento onde eles foram livres. Mas livres de quê? E aí a gente vai ter que voltar lá para Moisés, né? Exatamente, Antigo Testamento, lá no Êxodo. Então, Moisés fazia parte do povo judeu, tá certo? Tudo bem, tem as particularidades da história, que aqui eu não vou me ater aos detalhes, que ele fazia parte da família real e depois descobre que era judeu, tá certo? Mas o que é mais importante? Naquele período, o povo judeu era escravo. Preste atenção nessa palavra. O povo judeu vivia uma condição de escravidão perante o Império Egípcio, tá? E Deus, através de Moisés, liberta esse povo, certo? E aí, então, mais uma vez eu repito, eu não vou me ater aos dados históricos da vida de Moisés, daquela época da libertação do povo judeu, mas vocês vão perceber que imediatamente antes, um dia antes de fato, a libertação do povo, quando o povo sai do Egito rumo a uma terra que Deus prometia para eles, um dia antes, Deus os convida para participar de um ritual diferente. Se você quiser dar uma pausa no vídeo agora, ir lá na Bíblia e dar uma lida, é interessante vocês fazerem esse jogo, tá certo? Não se preocupem em terminar o vídeo. Participem do momento também junto. Peguem a Bíblia de vocês, vão lá no Êxodo e deem uma lida, tá certo? É a última praga de Deus que ele derrama sobre o povo egípcio, que antecede o dia da libertação daquele povo, quando Moisés é conduzido na história. Então o que é que ele pede? Tá certo? Ele pede para que aquelas pessoas se reúnam em suas casas, o povo judeu que era escravo se reúna nas suas casas, tá certo? Façam uma refeição com pães ázimos, que são pães sem fermento, tá certo? E sacrifiquem um cordeiro. Interessante. Sacrifiquem um cordeiro. E o sangue desse cordeiro, eles pintem as portas das suas residências. Por quê? Porque aquilo é um sinal. O sangue do cordeiro nas portas das residências seria o sinal para que quando o Espírito de Deus passasse, que é a última praga, passasse, as famílias não fossem atingidas. Na época seria a praga da morte dos primogênitos. Então naquela noite, os primogênitos de todos os egípcios morreram. Só aqueles que sacrificaram o cordeiro, ou seja, o povo judeu que foi alertado por Moisés, sacrificou o cordeiro e pintou as portas das suas casas, foi libertado, tá certo? E tinha alguns detalhes que eu gosto de colocar aqui. Não era simplesmente sacrificar um cordeiro, mas tinha que ser um cordeiro jovem, puro, tá certo? Outra particularidade, se a família não conseguisse dar conta de comer o cordeiro entre ela, convidasse outras famílias para comer juntas, tá certo? De modo que não sobrasse comida e eles tinham que comer rapidamente, porque a vinda do Espírito de Deus ia ser rápida, a qualquer momento. Então eles deviam estar prontos, sempre prontos. E aí, isso aí é a Páscoa dos judeus. É esse momento que antecede a libertação, que anualmente os judeus celebram e, interessante dizer, até hoje eles celebram, certo? Até hoje o povo judeu celebra a sua Páscoa. Eles se reúnem, sacrificam o cordeiro e celebram essa Páscoa, essa libertação deles de tantos anos atrás, tá bom? Então, percebam, vamos entender aqui. Era um povo escravo, tá certo? Que é convidado através de Moisés a atravessar o Mar Vermelho. Todo mundo conhece essa história. Eles atravessam o Mar Vermelho e depois do Mar Vermelho eles estão, pela história nos conta, livres. Eles são considerados livres porque não existe mais a escravidão perante o Império Egípcio. Percebam, eu era escravo, eu atravesso o mar e eu encontro a libertação após. Eu não estou aqui tornando uma coisa histórica, botando magia no meio, mas eu só quero que vocês entendam que são sinais que vão remeter a uma coisa que vai acontecer. Deus carrega a história da humanidade cheia de sinais e profecias para que a gente entenda a maneira como Ele quer se colocar para nós, a maneira como Ele quer se manifestar para nós, tá bom? Então o sangue do cordeiro representa essa libertação, tá certo? Foi o que salvou de fato o povo, foi o sangue daquele cordeiro na porta quem salva o povo da morte, tá? Então eu gostaria de resumir essa primeira introdução do Tríduo Pascal, que é a definição da Páscoa, como se a Páscoa na história da humanidade
ela sempre esteve presente, tá certo? E aqui eu posso colocar para vocês especialmente 4 realidades pascais na história da humanidade. A gente tem a Páscoa judaica, que é justamente isso que eu acabei de contar, o povo escravo judeu que atravessa o Mar Vermelho e se torna livre após. Eu tenho a Páscoa de Jesus Cristo, tá certo? Que, como eu coloquei na divisão dos dias primeiro, ele se coloca como escravo para nós, como servo, e vocês vão entender de qual maneira ele deixa claro que ele é servo, tá? E ele atravessa o mar da morte para sair ressuscitado no fim, livre, que a gente pode dizer assim. Então eu tenho a Páscoa judaica, eu tenho a Páscoa de Jesus Cristo, eu tenho a minha Páscoa, eu tenho a sua Páscoa. Como é, de que maneira, qual é a realidade pascal que está inserida na minha vida? Eu nasço escravo do pecado, eu nasço com o pecado, eu atravesso o mar, que é representado na nossa igreja, vivenciado pela graça do batismo, certo? A gente atravessa o mar através do batismo e a gente sai filho de Deus. A gente sai com o próprio Espírito de Deus do outro lado, livres para ser de quem de fato nós somos convidados a ser nessa vida, que é filhos dele. Tá? E por fim, eu ainda tenho a Páscoa, a vida pascal, que a nossa humanidade ela é convidada. Tá certo? A nossa humanidade pecadora, falha, ela é convidada ao longo da vida a se colocar como servo, se colocar como escravo, semelhante a Jesus Cristo, tá certo? Para quando houver a segunda vinda de Jesus, isso aí é um momento que ninguém sabe quando vai ser, mas nós teremos que atravessar o Espírito de Deus, atravessar o fogo que ele coloca, que vai vir no fim, para sair no final no reino que ele propôs para todos nós. Bom, gente, então entrando aqui no terceiro e talvez último momento que eu separei dentro dessa nossa conversa de hoje, eu gostaria de colocar para vocês a reflexão sobre a ceia do Senhor, tá? A ceia que acontece na quinta-feira à noite da Semana Santa, tá? Antes disso, só para vocês entenderem e não ficar confuso, eu coloquei no início que o tríduo pascal ele é definido, de fato, na sexta-feira, que começou na quinta, onde acontece a ceia e a entrega de Jesus à morte, tá certo? O sábado é o segundo dia, onde acontece de fato, onde Jesus entra na morte, e o domingo, a ressurreição dele, tá certo? Nós que dividimos a temática e colocamos para o movimento como seriam as reflexões a serem feitas nesse tríduo com vocês, nós achamos conveniente dividir entre hoje a reflexão sobre a ceia, tá certo? A ceia pascal que Jesus celebra. Amanhã vocês terão uma nova reflexão, tá certo? Sobre como esse Jesus, depois de ter celebrado a Páscoa com seus discípulos, foi entregue, julgado e morto, para depois, na terceira noite, a reflexão sobre a ressurreição, tá certo? Então, por mais que dentro do primeiro dia do tríduo, entre o julgamento e a morte física de Jesus Cristo, eu não vou trazer o relato hoje, desta noite, disso, porque já existem várias reflexões importantes para serem refletidas e internalizadas por nós hoje, do que simplesmente tentar colocar tudo e a gente não vivenciar, experimentar e refletir cada coisa que tem que ser colocada, tá certo? Então, inicialmente, eu gostaria de convidar vocês, tá, a de fato, se tentarem se colocarem naquela noite onde Jesus escolhe celebrar a sua Páscoa com seus discípulos, tá? Talvez, se você preferir agora, dar um pause no vídeo, ler o relato dessa noite, de como foi a celebração da ceia de Jesus com seus discípulos, mas aqui eu queria que vocês de fato entrassem na cena, tá certo? A gente, historicamente, nós estamos no ano 30 depois de Cristo, aproximadamente, vai ter uma divergência aí entre os historiadores, mas aproximadamente no ano 30, mas o mais importante, no ano 14 de Nissan, no calendário dos judeus. E naquele ano, especialmente, percebam, especialmente naquele ano, a Páscoa cairia num sábado. Então, no sábado, que, como vocês viram, começa após o pôr do sol da sexta, a Páscoa seria celebrada. Os judeus iriam se juntar naquele sábado daquele ano para comer o cordeiro, que foi imolado durante o dia, tá certo? Só para vocês entenderem.
durante a sexta-feira, durante a sexta, eles levam o sacrifício, o produto do sacrifício para o templo. Isso era como eles celebravam na época de Jesus, levavam para o templo onde ele era sacrificado, e à noite eles iriam comer a Páscoa, como eles falavam. Então isso aconteceria naquele ano no sábado. Só que Jesus, e aí entra não só o contexto histórico, mas o contexto da vida de Jesus. Naquele momento, Jesus Cristo estava no auge da sua vida de pregação, certo? Então, ali ele já tinha colocado muitas coisas, já tinha os seus discípulos, já tinha conquistado milhares de seguidores ali na região de Jerusalém, no território de Jerusalém como um todo, tá certo? Por onde ele passava. E de certa forma já tinha despertado a ira dos sumos sacerdotes e dos fariseus da região. Então, é esse contexto que a gente está entrando agora. O período pascal, Jesus no auge de sua pregação, com todos os seus discípulos e uma população que o venerava, tanto é que ontem, no Domingo de Ramos, nós celebramos essa entrada de Jesus em Jerusalém, com as oliveiras sendo abanadas, e ele entra no jumento, símbolo da humildade, mas querendo ou não, ele é ovacionado pelo povo. Então é nesse momento que ele está. E nesse momento a revelação chega para Jesus. Claro que muitas coisas ele já vinham sendo reveladas, e ele coloca isso ao longo, tá certo? Ele já vinha sinalizando que ele iria morrer, ele já iria sinalizando a questão da importância de permanecer juntos, e ali ele percebe que aquele é o momento, talvez o último momento que ele vai ter com os seus discípulos que ele tanto amava, que andaram do lado dele durante todo esse tempo. E aí, ele percebendo isso, escolhe celebrar a Páscoa com os seus discípulos. E ele fala, vocês vão encontrar nos evangelhos o relato, ele pede para que os discípulos vão e preparem o local onde eles irão celebrar a Páscoa naquele momento, tá? Preparado o local para a ceia, eu queria que vocês tentassem buscar nos evangelhos o relato dessas passagens, porque existem passagens únicas que não só revelam a importância daquele momento, mas mostram como Deus, de fato, estava presente e de uma forma especial ele estava se fazendo presente naquele momento, tá? Tem um trecho de João, que vocês vão encontrar em João 13, que é o início do relato da ceia, que é, para mim, uma das passagens mais bonitas que vocês vão encontrar. Jesus, sabendo que havia chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É dessa maneira que João inicia o relato da ceia. E vejam como é bonito, né? Jesus, sabendo de tudo o que estava acontecendo, ciente que chegou o momento dele passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus, ele amou-os até o fim. Então, ele tem a posse da revelação, ele naquele momento fica muito claro para ele que não existe alternativa, e ele mesmo assim escolhe morrer. Ele mesmo assim escolhe morrer por amor, e um amor que vai até as últimas consequências, até o fim. Esse fim a gente pode interpretar de várias formas. O fim da vida, o fim dos tempos, mas é importante que a gente internalize isso. Jesus, sabendo de tudo, escolheu me amar até o fim. Escolheu amar a sua humanidade e os seus que ele estavam com ele até as últimas consequências. E dando continuidade, e aqui já não é mais João, Lucas, também nesse início da ceia, ele traz uma outra passagem que é muito bonita. Está em Lucas 22, que ele reúne os discípulos na mesa e ele fala: desejei ardentemente celebrar esta Páscoa com vocês antes de sofrer, porque falo a vocês que não terei outra oportunidade, que não terão outra oportunidade de vivenciá-la. Mas basicamente é isso que ele diz. E percebam, Jesus deseja ardentemente, Deus deseja ardentemente. É muito forte essa palavra. Poucas vezes a gente vê na Bíblia um relato como esse, Deus fazendo uma declaração como essa, Jesus fazendo uma declaração como essa. Porque Jesus tem 30 e poucos anos de idade, quantas Páscoas ele já não celebrou? Tá?
inclusive com aquele povo, com aquelas pessoas, talvez com as famílias. Quantas Páscoas ele não já teve? Mas aquela Páscoa era especial para ele. Ele tinha algo ali que diferenciava. Aquela Páscoa foi desejada por ele. Ele sabia que aquilo ali era o principal momento da vida dele. Ele foi feito para aquele momento. E então aquilo ali adquire um sentido diferente, um sentido que toma conta de Deus, de Jesus naquele momento e faz ele verbalizar isso. E outra coisa, não eram com qualquer pessoa, era com eles. Eu desejei com vocês celebrar essa Páscoa. Minha vida foi feita para este momento. E aí logo após ele fala, ele dá esta declaração de amor, tá? Você volta para João e João inicia o relato de que, e aqui é uma particularidade muito interessante do Evangelho, ele coloca que Judas, o mal se apodera de Judas. Após Jesus se situar, se colocar, pôr a mesa, o mal se apodera de Judas. Então, eu queria parar só um momento aqui, sair um pouco da ceia e focar no personagem de Judas, que talvez a gente não se atente muito ao longo da história da vida de Cristo. Claro que ele tem uma importância porque foi através dele que Jesus foi morto, mas até as próprias celebrações da liturgia em si, as leituras não têm tanto foco. Mas atentemos para Judas, tá? Judas era um discípulo e não era qualquer discípulo, era um discípulo especial para Jesus. Era um discípulo que tinha uma importância. Se ele não tivesse, ele não estaria naquela mesa ouvindo aquelas palavras de Jesus naquele momento. Então, Judas era importante. Judas era íntimo de Jesus. E Judas vai trair Jesus. E o evangelho ele é muito perspicaz. Ele coloca que o mal se apodera. João depois vai dizer, era noite. Era noite. No momento em que Judas toma a decisão de trair Jesus. E percebam, Judas não simplesmente ignorou Jesus ou odiou Jesus desde o começo. Pelo contrário, eu tenho certeza que o movimento de seguir Jesus, de ser discípulo de Jesus, foi muito espontâneo da parte de Judas, tá? Para aquela época. Eles esperavam por um Messias. Só que qual foi o problema? Judas se decepcionou com Jesus. A palavra é essa, é decepção. Ele esperava um Messias poderoso, ele esperava um Messias libertador, ele esperava um Messias que resolveria os problemas do povo, e não era isso que ele estava enxergando no discurso e nas atitudes de Jesus. E ele foi se decepcionando. E aí fica uma primeira reflexão. Quantas vezes eu, você, nós nos decepcionamos com Jesus, né? Quando a gente olha para a nossa vida. Isso é perigoso, sabe? É perigoso quando a gente coloca o nosso querer, as nossas expectativas nas mãos de Jesus, como se ele tivesse que satisfazer tudo isso ou conquistar tudo isso pra gente. Por quê? Porque no momento em que eu me decepciono com Cristo, com Deus, eu faço o mesmo caminho que Judas fez. Da decepção eu vou para a tristeza, da tristeza eu vou para a amargura, da amargura eu vou para a raiva, e essa raiva faz com que o mal tome conta de mim. E aí vem a traição. Então naquele momento na ceia, o mal entra em Judas. E logo depois, mais uma vez João, iluminado pelo Espírito Santo, ele relata que naquele momento que o mal se apodera de Jesus, Deus se manifesta. Deus em Jesus se manifesta. Porque no momento em que o mal parece prevalecer na história, parece que o mal se torna o protagonista que vai gerar a morte de Jesus, Deus age. Deus toma uma atitude frente àquilo. E é o lava-pés. João relata que Jesus coloca um pano nos ombros e sai. E começa a lavar os pés de todos os discípulos que estavam na mesa. Tá? Isso aí é um relato bem conhecido e curioso, né? O gesto do lava-pés. O que significa o lava-pés? Né? A gente poderia simplesmente resumir em dar a vida. Acho que esse talvez seja o grande significado do lava-pés. Eu estou dando a minha vida por ele, pelo meu irmão. Tá? E prestem atenção, Judas está na mesa. É por isso que eu digo que Deus toma uma atitude frente ao mal. Ele dá a vida pelo inimigo. Então essa talvez seja a maior prova do amor de Deus por nós. É essa. No momento em que o mal parece prevalecer, Deus vem com um gesto de amor maior,
que supera aquilo, que protagoniza a história da humanidade. Então, o lava-pés, com esse gesto de dar a vida, ele mostra que se nós quisermos, de fato, nos assemelharmos a ele, nós temos que dar a vida. E aí, o Evangelho coloca que Pedro fica desconcertado a tal ponto de chegar a falar com Jesus: você não vai lavar meus pés, você não pode lavar meus pés. E Jesus olha para ele e diz: se eu não lavar os teus pés, você não terás parte comigo. E ali está o sentido do sacrifício de Jesus. Ali está o prenúncio de um Jesus Cristo que entendeu o seu propósito, que sabe o caminho que ele deve seguir. Se eu não der a vida, se eu não lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. Eu não vou poder te libertar, fazer a sua Páscoa. Não vou conseguir. E aí Jesus começa a lavar os pés de todos e ao final ele traz a reflexão. Não só a reflexão, mas ele traz o novo mandamento, novinho em folha. E ele diz: amai-vos uns aos outros. Isso você pode dizer: ah, não, mas isso aí já existia na lei antiga dos judeus. Moisés já dizia isso lá atrás. Amai-vos uns aos outros. Tá certo? Amai o seu irmão como a si mesmo. Amai o seu irmão como você se ama. Mas Jesus, ele traz um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então, isso torna o mandamento novo. Ele torna aquilo de uma maneira mais especial. Por quê? Porque Jesus se torna a medida do amor. Então, não é amar como eu me amo, é amar como Jesus amaria, como ele ama o meu irmão. Que é como? Até a morte, amando o inimigo. Tudo isso está inserido naquele cenário de simplesmente Jesus pegar uma bacia e começar a lavar os pés. E vocês lembram lá no início quando eu falei, Jesus naquela noite ele se coloca como servo, porque quem toma uma atitude como essa é servo, quem lava os pés é um escravo que está ali. E Jesus assume. E ele fala: se vocês quiserem de fato conquistar, vocês têm que se colocar como servos. Vocês têm que servir ao seu irmão se vocês querem seguir o meu caminho. Quiserem chegar aonde eu irei chegar, servindo. Esse é o serviço. Tá? E ao final disso, eles sentam na mesa e Jesus, de repente, parece que vai celebrar a Páscoa com seus discípulos. Na verdade, ali eles estavam no dia da celebração dos pães ázimos, né? Onde era partilhado o pão entre eles, para no dia seguinte fazer o sacrifício do cordeiro e comer a Páscoa na outra noite. Mas Jesus estava ali com os pães, com o vinho, e de repente aparece o cordeiro. Eu fico imaginando talvez a surpresa dos discípulos, porque percebam, o sacrifício do cordeiro seria feito no templo durante o dia da sexta-feira. Só que do nada aparece Jesus pegando um pedaço de pão e quebrando o pão na frente deles, dando graças, quebra o pão e fala: tomai, este é o meu corpo, que será entregue por vós. Então ali, o rito pascal antigo, ele é totalmente colocado de lado e instaurado um rito novo. Claro, ele se apodera de um rito que já existia no povo judeu, que era a Páscoa judaica, mas ele insere o novo ritual, que deixa de ser o sacrifício de um animal para ser ele o sacrifício que se coloca ali. Não existe cordeiro na mesa, existe ele partindo o pão e dizendo: este aqui é o meu corpo e este aqui é o meu sangue, que é entregue por vós. Percebam, não teria sentido nenhum, seriam vãs as palavras de Jesus Cristo naquela noite, se no dia seguinte ele não desse a vida por nós. É muito fácil para a gente estar olhando, assistindo a cena hoje, depois de tudo que aconteceu, lendo o relato que a palavra de Deus nos coloca e enxergando tudo o que aconteceu. Claro, a gente já sabe, mas perceba a surpresa daqueles discípulos. Eles não sabiam do que ia acontecer no dia seguinte. Eles não sabiam. Eles só iriam entender após. Hoje a nossa igreja entende porque olha para isso que aconteceu. A gente sabe que ali Jesus já estava morrendo. Ali começa, de fato, o sacrifício de Jesus, porque ali ele já sabia o que iria acontecer, ali ele toma a decisão de se entregar por nós, ali ele nos ama até o fim e traz aquele novo ritual. E ele fala: fazei em memória de mim. Não é fazer para se lembrar de mim. Ele, naquele momento ele institui, ele instaura um memorial
dizendo que no momento em que vocês fizerem isto aqui, que na hora que vocês partirem, esse pão, serei eu aqui sendo partido. Na hora que vocês beberem, esse sangue é o meu sangue que vocês estarão bebendo. Então o ritual ele se torna um memorial. Aquilo que acontece naquela noite acontece em cada celebração eucarística, porque ele disse que seria desse jeito. Porque ele morre diariamente por cada um de nós. E isso se torna verdade, se torna histórico, se torna visível e presente no dia seguinte, quando ao longo do dia vocês verão, ele se entrega por nós e passa por todo o sofrimento. O corpo dele de fato é partido e levado à cruz. Eu queria nesse fim do relato da ceia só que a gente conseguisse internalizar uma reflexão, porque essa reflexão é que tem que estar presente conosco quando na quinta-feira eu e você estivermos celebrando na quinta a celebração da Eucaristia, dessa última ceia que foi celebrada por Cristo. Eu tenho que ter uma reflexão muito presente na minha cabeça. Jesus, você se entregou por mim até a morte. Jesus, você se entregou por mim até a morte. Que nós possamos repetir isso como um mantra na nossa mente durante toda a celebração, porque de fato é isso que está acontecendo. É isso que acontece hoje, é isso que acontece amanhã, mas de fato, naquela noite em que nós, em comunidade, em unidade, estivermos celebrando junto com a nossa igreja, é isso que nós devemos colocar para Deus. Jesus está se entregando por mim até a morte e por amor. E aí vem a questão da celebração em si, né? A celebração da quinta-feira não vai ser uma celebração como qualquer outra. Ela tem um tom solene, como eu disse. As celebrações foram solenizadas pela nossa igreja, mas é um solene que não é um festivo. Então, a gente tem uma cor diferente, a cor é branca, a gente tem uma missa diferente, tá? Mais exuberante, nós enfeitamos um pouco mais a nossa igreja, diferente de como ela vinha sendo decorada na quaresma, mas é com serenidade, é um glamour, tá? Mais sereno, porque a gente sabe que a gente está vivendo um período de penitência, de resguardo. O sacrário, por exemplo, vocês vão perceber que o sacrário dentro da igreja vai estar aberto, tá certo? Por quê? Porque as hóstias que serão consagradas naquela missa, naquela celebração eucarística da quinta-feira, vão ser as que serão comungadas durante o tríduo. Não existe, por exemplo, celebração eucarística na sexta-feira, vocês vão ver isso também. Então, naquela noite, todas as hóstias que são consagradas naquela celebração são as do tríduo pascal. O sacerdote, por exemplo, ele vai se assemelhando a Jesus, lavar os pés da comunidade, de alguns representantes da comunidade, isso sempre acontece. Aquilo para lembrar o gesto de Jesus Cristo e a instauração do seu novo mandamento. Por exemplo, a oração eucarística. Se vocês estiverem atentos à leitura da celebração, a oração eucarística primeira, que geralmente é a escolhida para essa missa, ela começa dizendo: hoje Jesus se entrega por nós. Hoje é uma coisa nesse sentido, mas ele preserva a palavra do hoje atual, mostrando que aquilo é a instauração de um memorial, que aquilo não aconteceu naquela época, e aquilo acontece hoje na nossa vida, naquela celebração. As hóstias após a celebração, ao fim da celebração eucarística, as hóstias elas são conduzidas a um outro altar. É dessa maneira que a gente fala, é o altar da reposição. E aí ficou-se o costume de dizer que depois da celebração da quinta-feira nós vamos fazer uma adoração. E na verdade aquilo não é uma adoração. O altar da reposição é o local onde as hóstias vão ficar para serem comungadas durante o tríduo pascal, e a comunidade é convidada a fazer companhia ao Senhor. Em analogia, se vocês entendem a história, após a celebração da ceia com seus discípulos, Jesus foi para o Horto das Oliveiras. E lá ele pede aos seus discípulos para fazerem companhia a ele naquele momento em que ele está sofrendo. Porque por mais que ele seja Deus e assuma a condição de morrer por nós, ele sofre. Jesus sofre. Deus sofre por nós. E nos colocando e nos inserindo nesse contexto, a igreja nos convida ao fim da celebração, ao fim daquele momento em que nós, de fato, estivermos presentes com Jesus naquela ceia, a gente faça companhia a ele. E aí o costume é que até meia-noite as hóstias estejam no altar,
e a comunidade faça companhia, e após aquele momento a comunidade poderia se dispersar. O altar em si das igrejas é descoberto, e vocês devem prestar atenção nisso, porque o correto é este: durante todo o ano o altar está coberto com um pano de linho branco, né, que é como a tradição nos pede, mas esse é o único momento em que o altar é descoberto. Tira e fica o altar puro, e aquilo ali, para a comunidade que assiste, deve representar o jejum eucarístico. É como se a igreja entrasse em recesso, digamos assim, por um dia. O altar é descoberto, a pia batismal é esvaziada, a cruz da igreja ou ela é coberta ou ela é retirada. Então é um momento de total reclusão, porque a gente sabe que a partir dali Jesus vai caminhar para a sua paixão. Por fim, como eu já relatei antes, Jesus sai daquele momento e vai para o Horto das Oliveiras, que era um local onde ele tinha já costume de ir em algumas noites, tá certo? Ora ele ia para Betsaída, na casa de Maria, de Lázaro, ou ele iria para o Horto das Oliveiras. E lá, nesse dia, ele escolhe com seus discípulos. Judas sabia que ele iria para lá, tanto é que é nesse momento em que ele o entrega aos chefes da guarda do sumo sacerdote. Mas o que eu queria só ressaltar, por fim, é esse momento no Horto das Oliveiras, onde existem dois fatos muito importantes. O primeiro deles, Jesus chora, e é interessante nós, enquanto cristãos, entendermos essa realidade de um Deus que, por mais amor que tenha, ele chora, ele sofre. E aí vem a segunda coisa: não só ele sofre, ele pede que nós façamos companhia a ele. É um Deus que não necessita, mas ele escolhe ter a nossa companhia livremente, porque ele não está lá forçado, ele está lá porque escolheu. Ele escolheu estar ali por nós, mas ele pede a nossa companhia. E o Evangelho fala que os discípulos simplesmente dormem. Dormem uma vez, Jesus volta lá, acorda eles dormem de novo, e isso somos nós. Quantas vezes na vida Deus nos pede para estarmos por perto, fazermos companhia, seguirmos o caminho com Ele, e a gente simplesmente adormece. A gente simplesmente entra em devaneio, perde o foco e entra na sonolência do mundo. Acho que tudo isso são reflexões que eu coloco aqui nessa noite, e que desejo de verdade que isso estejam com vocês ao longo desses dias, dessa semana, tá certo? E não só essa semana, mas talvez ao longo do ano, talvez até ao longo da vida de vocês, tá certo? O nosso Deus, ele, em um determinado momento da história, como nós vimos, ele veio ao mundo, mas não veio simplesmente para viver. Ele tinha um sentido, ele tinha um propósito. E nesta noite ele entendeu o propósito da vida dele como um todo. E ele escolheu livremente se colocar por nós. Deixou isso ritualmente estabelecido para que nós possamos repetir esse gesto. E no momento em que nós repetimos esse gesto, na celebração de cada Eucaristia, nós estamos com ele ali. Ele está conosco ali. Ele é partido. E ele é distribuído entre nós numa ceia fraterna. E não só isso. Acho que são 3 particularidades importantes que existem aqui na quinta-feira. Eu tenho a instituição do mandamento do amor, que é o maior e mais importante mandamento que Cristo deixa para nós. Eu tenho a instituição da Eucaristia, e eu tenho a instituição do ministério sacerdotal. Porque ali ele fala: fazei, vocês, meus amados que estão comigo, fazei isto em minha memória. A partir de hoje, vocês irão fazer isso para o mundo. Então ali estão os primeiros sacerdotes. Será que a gente dá essa importância aos nossos sacerdotes? A gente conhece, de fato, a importância que eles têm na vida da gente, de pegar aquele Cristo e distribuir para todos, de celebrar aquele mistério, aquele sacramento, aquele sinal de Deus. Ele celebra para nós e oferece esse Deus gratuitamente e livremente para nós. Não esqueçamos dos nossos sacerdotes, principalmente porque eles estarão muito presentes durante essa semana com a gente, tá? Então eu agradeço o movimento, ao TLC, agradeço pela oportunidade, mesmo estando aqui longe, em São Paulo, no meu apartamento, poder refletir e vivenciar um pouco dessa Semana Santa e do Tríduo Pascal, mais especialmente,
tá bom? E eu espero que de verdade, não só esta noite tenha sido boa e proveitosa para você, para sua família, para seus amigos, mas que as outras noites que seguirão também sejam. E que a gente possa, na quinta-feira, após esses 3 dias de reflexão e conversa, na quinta-feira eu esteja mais ciente, mais claro, mais sereno, mais entregue às celebrações que a nossa igreja coloca. Então, boa noite para todos, aproveitem as noites que seguirão e fiquem com Deus. Nós estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.